A palavra dinheiro em Tagalog é pera. Pera. É igual uma fruta, né? Uma fruta pera. Mas em Tagalog, pera significa dinheiro. O plural de pera é mga pera. Mga pera. Não é peras, porque peras em Tagalog é uma fruta. Uma pera. A fruta mesmo. Meron akong isang peras. Meron akong isang peras. Esse dinheiro de papel a gente fala, eu não sei em português, dinheiro de papel, mas em Tagalog a gente chama perang papel. Se tem outra palavra, eu não sei. Mas pelo que eu saiba, é perang papel, perang papel, perang papel, perang papel. E as moedas a gente fala barya, barya, ou mamera, mamera. Mas eu não estou acostumado em usar mamera. Eu sou acostumado de falar barya. Kuya, penging barya, penging barya. Me dá moedas, moedinhas. É assim, moedas, moedas, barya, barya. Por exemplo, você está comprando, o valor é apenas R$1. E depois você vai dar na caixa R$50. E a moça vai perguntar, wala kang barya? Wala kang barya? Você não tem moeda? Barya. Moeda, barya. Pera é dinheiro. Podemos falar também salapi ou quarta. Mas, comumente, a gente fala pera. Pera. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng maraming pera. Gusto ko ng maraming pera. Wala akong pera. Wala akong pera. Ubus na ang pera ko. Ubus na ang pera ko.